Canal 69 na área para falar da barbaridade que o Vasco fez com o Santos. Da barbaridade que o Santos fez com o Santos. Porque essa vitória do Vasco, não tirando os méritos, mas diz muito mais sobre o Santos do que sobre o próprio Vasco. Porque a gente está falando de um time que está em 15º, com 21 pontos, que é o Santos, e um time que está em 16º, com 19 pontos, é o Vasco. O Santos tomou 6-0 de um time que está num poço mais fundo que o dele. Gente, isso não dá para normalizar. E aqui não estou falando da grandeza de nenhum dos dois clubes. Estou falando do momento. E no momento, é inconcebível o Santos tomar 6-0 do Vasco. O Vasco fora de casa. Se o Santos toma 6-0 do Cruzeiro, como foi na rodada passada, o Cruzeiro jogou, o Santos ganhou de virada. Dentro do Mineirão, com 59 mil pessoas. Sendo o Cruzeiro um dos melhores mandantes do campeonato e também um dos melhores visitantes, com uma das melhores campanhas e está brigando por título. Se o Santos toma 6-0 do Cruzeiro, já seria difícil de você explicar. Já seria difícil de você chegar e falar a gente perdeu porque o Cruzeiro está brigando por título, o Cruzeiro tem um time muito bom, o Cruzeiro está aí o Caio Jorge na sua melhor fase, o Cruzeiro tem os seus zagueiros Fabrício Bruno e Vidalba em grande nível, jogando muito bem. O Cruzeiro tem um meio de campo com Lucas Romero e Lucas Silva que está jogando muita bola. O Cruzeiro tem um Cássio que está fazendo um milagre atrás do outro. Por mais que você... o Cruzeiro está jogando dentro de casa com 59 mil torcedores. Você teria argumentos para justificar. Seria difícil? Seria. Mas você teria. Agora, o Santos tomar 6-0 de um time que está abaixo dele no campeonato, um time que, se você for pegar o número de rodadas que tem e o número de pontos que o Vasco tem, daria uma média de menos de 1 ponto por partida. E você tomar 6-0, o Vasco fazendo no Santos o que o Vasco não consegue fazer no resto de todas as rodadas, consegue fazer 6 gols. Procure, conta aí. Quantas rodadas que tem que o Vasco fez esse saldo de 6-0? Não tem. É difícil você explicar um jogo como esse. Difícil. Aí, vamos piorar um pouco o cenário, tá? O Vasco abre o placar aos 18 do primeiro tempo. Aí você pensa, dos 18 até os 90, tem muito, dá para fazer, né? O Vasco fez o segundo gol aos 6 do segundo tempo. O Vasco fez o sexto gol aos 22 do segundo tempo. O Santos conseguiu tomar 5 gols no intervalo de 15 minutos. O Santos tomou 5 gols no intervalo de 5 minutos. Mas o pessoal quer criticar o Neymar porque estão chorando de campo. O certo seria todo mundo fazer a mesma coisa. Não dá para você explicar um 5-0 em 15 minutos. Um time que está em 15º, o outro está em 16º. Não tem argumento que justifique isso, a não ser o Santos mesmo. A ausência do Santos. A ausência do futebol do Santos. O Vasco aproveitou e aproveitou muito bem os espaços que o Santos deu, que não foram poucos. Mas, gente, não dá para você normalizar 6-0. Não dá para você normalizar 5 gols em 15 minutos. O jogo estava resolvido aos 22 do segundo tempo. E detalhe, poderia ter sido mais, porque o Santos ainda tomou bola na trave, tomou apavoro, fora. E o pior é você tomar isso do Vasco, que não vem conseguindo fazer isso contra nenhum dos seus adversários. E fez com o Santos. Por isso que eu digo, não desmerecendo a vitória do Vasco, mas por isso que eu digo que essa vitória do Vasco diz mais sobre o Santos do que sobre o próprio Vasco. Que na próxima rodada, pode ser que seja uma virada de chave e o Vasco comece a explorar mais as vulnerabilidades dos seus adversários, comece a marcar pontos e a sair dessa zona incômoda que é a
a tampa da zona de rebaixamento. O Vasco está ali, 16º, está tampando ali a zona de rebaixamento. Tomara. Como eu disse, eu não sou vascaíno, não sou santista, só que eu gosto de ver um bom futebol. E se fosse um 6-0 que justificasse um bom futebol jogado, uma trocação, como foi o 3-3 do Fluminense e Bahia, beleza. Só que, gente, você está falando de um 6-0, é a mesma coisa que você bater numa pessoa que já está morta. Já. O Santos, em momento algum, mostrou reação. Chegou a ser uma covardia. Então, assim, o Neymar deveria ter chorado? Deveria. Se sou eu choro no terceiro gol. Porque você já está prevendo a desgraça que vai acontecer. E o Neymar tem culpa? Tem. Tem culpa também. Mas não dá para você colocar toda essa culpa nas costas dele. Não dá, porque é um dos poucos. E se é que tem mais alguém, tirando o Neymar e o Brasão, que está fazendo alguma coisa de diferente? E pelo menos se tem, eu não vejo. Se tem, eu não vejo. Guilherme, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que futebol é esse que o Guilherme está apresentando? Que futebol é esse que o Guilherme está apresentando? Só que o Neymar é o cara que carrega o time. O Neymar é o nome. Todas as coisas boas que acontecem, eles diminuem porque é o Neymar. Mas todas as coisas ruins que acontecem, aumentam porque tem o Neymar, que o Neymar é isso, que o Neymar é aquilo, e todo mundo critica. Mas não pode chorar. Tem que chorar. Tem que sentir mesmo. Você está falando de um 6-0 contra uma equipe que está abaixo da sua equipe no campeonato. Tem que chorar mesmo. Neymar, gente, Neymar é uma Ferrari e o Santos é uma garagem de Fiat Uno, porra. Você está colocando uma Ferrari numa garagem de Fiat Uno. E até dá para você colocar, dá para estacionar, dá. Mas tem que ter um motorista muito foda. Tem que ter um treinador capaz de fazer essa engrenagem funcionar. E o treinador, lógico, que ia ser demitido e foi demitido. E aqui está aqui, ó, o aproveitamento, 42% de aproveitamento. Em 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Precisa dizer mais alguma coisa? E lógico, não vamos que colocar a culpa toda em cima do treinador. Mas tem que ter um técnico capaz de fazer essa engrenagem rodar. De fazer um motorista bom para colocar essa Ferrari nessa garagem de Uno sem arranhar a lataria. E aí o nome mais cotado é o do Sampaoli, que já treinou o Santos em 2019 e fez um belíssimo trabalho. Entregou o Santos na vice-campeão, não. Segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Para um treinador que conseguiu eliminar o Santos contra o CRB da Copa do Brasil e me toma um vareio desse do Santos, do Vasco. Aí eu te pergunto, tem culpa só o Neymar? Para mim, os dois caras que são como é que pode dizer, gente? Que o Santos não merece ter. Porque para mim é o Brasão e o Neymar, cara. O Brasão vem pegando o que tá pegando, mas você colocar a responsabilidade do que 10 caras não conseguem resolver dentro de campo e sobrar só pro goleiro, não há cara que. Não há goleiro. Pode ser o Neuer, pode ser o Donnarumma ali, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Em horas, vai ter horas que vai funcionar. Como no jogo contra o Cruzeiro. Que aquela cabeçada que ele pegou ali, a queima-roupa foi providencial para dar confiança ao time, para poder tirar um pouco da confiança do Cruzeiro, o Santos fazer o resultado, ganhar de virada. Mas não é sempre que vai dar certo. São exceções. São rodadas que são exceções. Porque a regra não é essa. O Santos não vai conseguir fazer isso na maioria dos seus jogos, como a gente já vê que não consegue fazer. E o Vasco, pode ser que essa vitória faça com que o Vasco suba mais na tabela, que o Vasco passe a aproveitar dos erros dos seus adversários. Mas essa vitória, ela, como eu disse, ela diz muito mais sobre o próprio Santos.
sobre a ausência do que é o Santos, a ausência de identidade que tem o Santos. E eu espero que o Santos tenha uma virada de chave, cara. Que com a chegada do técnico, que desse técnico novo, que se for o Sampaoli, espero que seja, porque é um bom técnico, é um bom nome. Que já conhece o clube, já conhece o DNA do clube. E vai fazer esse time jogar a bola. Eu espero, pelo menos eu, espero que faça. Porque vocês acham mesmo que o Neymar vai renovar com o Santos? Se não for a única saída que ele tem, se ele tiver outra oportunidade, você acha mesmo que ele não vai sair? Vai sair, cara. Olha o time que o cara está inserido. Olha o elenco que o cara está inserido. Porra, não dá. Não dá. Não dá para isentar a culpa do Neymar, porque ele também tem culpa no resultado, mas também não dá para pôr a culpa toda em cima dele. Difícil. Porra. Então, assim, o vídeo foi mais sobre isso. Sobre o Santos, que, pelo amor de Deus, 6-0 do Vasco. E aqui não estou diminuindo o Vasco. Não, como eu disse no início do vídeo, não é sobre o tamanho dos dois clubes, mas o tamanho desse recorte de os dois estão no fundo do poço, só que o Vasco está mais fundo que o Santos. O poço que o Vasco se encontra é mais fundo. E o Vasco está usando o Santos para tentar sair desse poço. E o Santos, o que vai fazer? O que o Santos vai fazer? O que o torcedor do Santos pode esperar? Eu acho que nem o Santos, se nem o Neymar tem essa perspectiva, se até o Neymar saiu chorando, imagina o torcedor, como é que não tá. Então, no mais é isso. Se vocês gostaram do vídeo, like, curte, comenta e compartilha. E, por favor, ajuda meu trabalho e se inscreva no canal. No mais é isso. Meus pêsames aos santistas. Meus parabéns ao torcedor do Vasco por essa vitória. E que dias melhores venham para as duas equipes. No mais é isso. De Papai do Céu abençoe. Fui.